Foi a 6 de outubro de 1842 que foi lançada a primeira pedra deste imóvel, que ao longo das décadas seguintes e até hoje se tornou naquele que é um dos mais icónicos e emblemáticos edifícios da cidade do Porto. Não só pela sua inegável monumentalidade, como nos recorda aqui este imponente Pátio das Nações, e tem esta designação porque no seu topo vemos representadas, pintadas, as armas, os brasões dos principais países com que Portugal, e muito especialmente o Porto, tinham relações económicas nos finais do século XIX. Não, não é só pela sua monumentalidade, não é só pelas relevantes intervenções artísticas que povoam este monumento, mas também, e muito, pela sua carga simbólica, icónica. Estamos no Palácio da Bolsa. Em boa verdade, como vos explicaremos daqui a pouco, não é esta a designação inicial. Quando ele surge, ele vai ser designado, em boa verdade, do ponto de vista oficial também, até hoje, como a sede da Associação Comercial do Porto. Essa relevante instituição que, em boa verdade, havia nascido já há alguns anos, na sequência desse momento decisivo na história de Portugal contemporâneo, o Cerco do Porto, que garantiu o definitivo triunfo no nosso país de um regime assente numa Constituição e num Parlamento. Ora, o Cerco do Porto deixou muitas marcas na cidade, incluindo ruínas. E é exatamente nas ruínas do bombardeado e incendiado convento dos franciscanos que os homens do comércio da cidade, mas também aqueles que estão ligados à banca, aos seguros, à indústria, agora, sob os auspícios deste novo regime liberal, é nas ruínas do convento que aqui existiam que eles vão começar a reunir. E por isso a história do Palácio da Bolsa começa muito antes, começa de facto na sequência do Cerco do Porto. E mais precisamente na véspera de Natal, 24 de dezembro de 1834, quando oficialmente nasce a Associação Comercial do Porto, que na época e até hoje se vai tornar num importante esteio na defesa dos interesses da região e daqueles que a escolhem para, a partir dela, fazer os seus negócios. 190 anos de uma longa história que vamos conhecer. A Associação Comercial do Porto é uma das grandes instituições da cidade, da região e também do país. Fundada por inspiração de Ferreira Borges, a seguir às guerras liberais, ela instala-se na cidade do Porto e no Palácio da Bolsa, que tinha sido um convento abandonado, com o primeiro propósito, desde logo, de ser o Tribunal de Comércio. Numa altura em que o regime passava a ser constitucional, era importante para os negócios, para os comerciantes do Porto, que houvesse um tribunal verdadeiramente independente que resolvesse os seus conflitos. Mas a Associação não se ficou por aí, envolveu-se nos grandes desenvolvimentos na segunda metade do século XIX, nomeadamente a construção do Porto de Leixões, a ferrovia, sempre defendendo o princípio do livre-cambismo, ou seja, do mercado aberto que permitia que os exportadores portugueses pudessem estar presentes nos mercados internacionais. Durante o século XX, a Associação Comercial do Porto continuou, mesmo durante o período do salazarismo, a ser uma voz independente, uma voz da cidadania, uma voz que apelava sempre a um equilíbrio nos recursos do país. Envolveu-se nas questões do TGV, nas questões dos aeroportos, nas questões que têm a ver com a legislação na proteção das empresas. É uma casa de homens de bem, como aliás está definido nos seus estatutos, que são da sua origem, e continua a defender que é importante contribuir para a prosperidade e para a ilustração da cidade do Porto e dos seus cidadãos. E tem, de facto, sabido desempenhar essa tarefa
aproveitando as instalações que tem fantásticas no Palácio da Bolsa, hoje, que lhe permitem uma sobrevivência muito confortável, porque o turismo é hoje a sua grande receita e faz daquele edifício, de facto, esplendoroso, um ponto de referência na cidade do Porto. E chegamos agora àquela que é uma das salas mais icónicas do Palácio da Bolsa. Em boa verdade, uma das mais importantes salas de visitas da cidade, o Salão Nobre da sede da Associação Comercial do Porto, popularmente conhecido há muito como o Salão Árabe. E é aqui que vimos ao encontro de duas personalidades que conhecem bem a casa, a cidade e a região. Bom, desde logo, o presidente da Associação Comercial do Porto, desde 2013, Nuno Botelho, licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, pós-graduação nas áreas da banca, dos seguros, da Bolsa pela Universidade de Coimbra, conhecido e dinâmico empresário, particularmente nas áreas do turismo e do vinho. O outro nosso convidado aqui para esta conversa é também uma figura por demais conhecida, o cardeal Dom Américo Aguiar, foi também bispo auxiliar de Lisboa, presentemente bispo de Setúbal, mas a sua carreira eclesiástica também a leva aqui, traz muito aqui ao Porto. De resto, é um homem do Porto, daqui da região, mas recordo que foi pároco de Azevedo, São Pedro de Azevedo e Campanhã, foi o capelão da Santa Casa de Misericórdia do Porto, foi o chefe de gabinete dos 3 bispos anteriores ao atual e, portanto, alguém que também, já falaremos sobre isso, acompanhou muito da dinâmica nestas últimas décadas da cidade. Mas estamos aqui para falar de 190 anos. Presidente, quando entra aqui diariamente, sente o peso da história? Olá a todos, antes de mais, e é um gosto estar aqui a falar e agradecer também a presença de Dom Américo Aguiar, que é um gosto tê-lo aqui, um amigo desta casa. E, de facto, tenho que sentir, porque esta casa respira história. Se nós entrarmos aqui, temos tendência a não dar, tantas vezes entramos, temos tendência a não dar importância a todos os pormenores que esta casa tem. Mas, de qualquer maneira, eu tento pensar todos os dias, quando aqui entro, que estou a entrar num local absolutamente histórico. Histórico para a cidade, histórico para a região, mas também para o país. Aqui passou-se já tanta coisa, aconteceu tanta coisa, que é de facto, tenho que dizer, que assumo com uma enorme responsabilidade o cargo que ocupo hoje em dia. E, portanto, cada dia que passa não consigo despir, digamos assim, o fardo, ou tirar o fardo de cima de mim da responsabilidade que tenho. Portanto, assumo que tenho sempre essa responsabilidade. Não estou com isto a dizer que não gosto de ter esta responsabilidade, gosto muito, faço isto com muito gosto, mas, de qualquer maneira, eu acho que há sempre uma grande responsabilidade quando se ocupa estes cargos e se representa uma comunidade de negócios, uma comunidade de pessoas que se junta e que se juntou há 190 anos para criar algo tão especial como a Associação Comercial do Porto. Devo-lhe dizer também que é uma coisa que me enche de um enorme orgulho. E, portanto, é uma tarefa, eu acho que é talvez a tarefa da minha vida e, portanto, desse ponto de vista, é algo que me enche também de muito orgulho. E sim, são de facto 190 anos desde esse dia histórico de 24 de dezembro, véspera de Natal, de 1834, quando um grupo de dinâmicos comerciantes da cidade, homens de negócio, e é um grupo de cerca de 50 empresários, diríamos hoje, que então se vão juntar. Em boa verdade, eles já se reuniam, não é? Aqui na Rua do Infante, até eram conhecidos de uma forma um bocadinho depreciativa como a juntina, porque se juntavam todos os dias, ao fim do dia, para discutir estes assuntos ligados ao comércio. Embora haja uma outra explicação para esta designação da juntina, porque todos eles pertenciam também, ou estavam inscritos na Junta de Comércio em Lisboa, e, portanto, a juntina. Mas a verdade é que foi um sucesso, não é? Eles criam a Associação Comercial, nessa véspera de Natal, o Natal parece que os veio abençoar, e estamos aqui, 190 anos depois. Há um momento importante, logo em 1834, que é terem autorização para reunir nas ruínas que aqui existiam. Isto tinha sido um convento, tinha sido profundamente bombardeado
durante o cerco do Porto, mas o sucesso é tão grande, tem autorização das Cortes, já em 1841, para, nessas ruínas, no sítio onde eles se reuniam, construírem o edifício sede, que vai dar origem a este edifício. Então, Américo Aguiar, quase que a título de provocação, como é que vê este espaço, 190 anos depois, um espaço dinâmico, empresarial, num antigo espaço tão marcado durante séculos como um espaço religioso, uma vez que era o convento dos franciscanos? Ora, eu agradeço o convite e felicito o Nuno e a Associação Comercial do Porto. Eu costumo referir-me à Associação Comercial do Porto como o Senado da cidade. Acho que é uma das marcas e tivemos acontecimentos até relativamente próximos nos 190 anos, coisas relativamente próximas em que a solução que a cidade encontra para o problema é exatamente no contexto da Associação Comercial do Porto. Portanto, o Senado, e agradecemos muito, o sacrifício pessoal, familiar, é feito com gosto, mas não deixa de ser martirial. Sim. E, portanto, agradecer muito isso e agradecer o convite. A nossa cidade é viva e uma comunidade é viva. E, portanto, se assim não for, morre. E não queremos que isso aconteça. E o facto de, na nossa cidade, encontrarmos edifícios, instituições que nascem ou são enraizados por cima de locais históricos ou de utilizações diferentes no passado, nunca é problema, pelo contrário. Não é? E aqui, como disse o João Coleto, de facto, tivemos aqui a história muito bonita e muito importante da presença dos franciscanos na cidade, que infelizmente depois, enfim, desapareceram, mas pelo contrário, acho que até quando há um problema maior, se os membros da Associação Comercial do Porto, enfim, entrarem numa conversação do espírito, são capazes de ir lá atrás e recuperar o melhor da oração e da contemplação daquilo que foram os antigos, enfim, utilizadores deste espaço. Agora, eu gostava de sublinhar, até na narrativa que o Joel fez, que a nossa cidade tem edifícios emblemáticos e instituições emblemáticas que definem o horizonte, né? A sua identidade, o seu ADN. E, de facto, nenhuma cidade como o Porto tem como parte do seu ADN uma associação comercial. Ou seja, aquela marca da burguesia, não é? Que mudou a história da cidade, que mudou definitivamente até a relação da cidade com o bispo e do bispo com o rei, toda essa história que o João Coleto sabe melhor do que eu, e de vez em quando temos o prazer de ouvir a contar, mas o que é facto é que na história da cidade, não é, a existência ou não da Associação Comercial do Porto fez a total diferença naquilo que foram os rumos, às vezes assuntos da cidade e outras vezes assuntos do país. Claro. E importa sempre sublinhar que estamos a falar daquela que é a mais antiga associação empresarial do nosso país. A primeira pedra deste edifício é lançada em 1842, mas isto não foi construído assim tão rapidamente, não é? Demorou bastante. Sim. Demorou bastante. Só em 1908 é que, no fundo, tivemos a inauguração do edifício. E teve a ver com várias questões, mas uma delas que eu acho que é a principal razão. Primeiro, obviamente, era uma obra grandiosa, uma obra de muito difícil execução, mas fundamentalmente pelo seguinte, e isso ilustra também o espírito, o tal ADN que estávamos a falar. Os empresários, as pessoas de então, os homens da cidade, os homens bons da cidade, porque assim está nos estatutos, que se reuniram e que se constituíram enquanto associação, impuseram a si próprios 1% de todas as exportações vinham para a construção do palácio. Ora, isto ilustra o espírito liberal, o espírito de não dependência do Estado, não dependência de outros, para a concretização dos seus objetivos e dos seus projetos. E foi assim que a Associação construiu este palácio e é assim que a Associação ainda hoje vive. E isso é um espírito que eu acho que é muito importante nós guardarmos e pensarmos nos dias de hoje. Ou seja, a Associação também é muito daquilo que é hoje, porque vive muito independente daquilo que são todos os poderes instalados. Não que haja algum problema com os poderes, não há problema absolutamente nenhum, nós vivemos muito bem com eles e convivemos muito bem com eles e articulamos posições muito com eles, mas é fundamental haver a independência suficiente para podermos pensar e organizarmos e decidirmos e definirmos posições em função de uma liberdade de pensamento que temos todos que ter. E, portanto, essa demora na construção teve a ver fundamentalmente com isso. Havia anos de grande expansão
da obra, porque o ciclo económico era bom, havia anos em que de facto as coisas corriam pior, e isso foi de facto uma evidência. Só para referir também uma coisa que me parece importante, o início e a construção deste palácio está intimamente ligada naturalmente ao vinho do Porto, e a origem da associação está muito ligada ao vinho do Porto e ao Douro, e portanto também aqui esta homenagem também a essa região. O Porto e o Douro estão umbilicalmente ligados, e eu acho isso fundamental. E já lá iremos, de facto, pretextos não faltam para falar da Associação Comercial. Mas é importante que estas ligações e estes cruzamentos entre as regiões, ainda hoje eu acho que são fundamentais nos dias de hoje, estes desafios, estas comunicações, estas cooperações, que hoje se fala tanto do trabalho em rede e essas coisas, ainda hoje eu acho que isso é fundamental, e isso, estamos aqui com alguém que faz isso de forma primorosa, que faz pontes como ninguém, é o Edgar Cardoso dos tempos modernos, digo eu, e portanto é de facto fundamental nós pensarmos nessa lógica que já na altura sempre existiu. Sim. E foram de facto quase 70 anos de construção, e eu ia também sublinhar essa questão, de facto, esse 1% de todas as mercadorias que eram transacionadas na Alfândega do Porto. Através do telégrafo que existia aqui, que existia na associação, e as pessoas comunicavam com o exterior, exportavam através desse telégrafo, que era um instrumento absolutamente crucial e que ainda hoje está aqui para as pessoas verem, quando visitam o Palácio da Bolsa, veem esse instrumento. A memória do telégrafo existe aqui. Bem viva. Portanto. Exatamente. E pode dizer, foi o primeiro telégrafo no país, muito antes, depois dos telégrafos generalizados. Sempre a inovação que sempre caracterizou também a associação, claro que sim. E o facto de ter demorado 70 anos, e de facto estamos perante uma obra, só este Salão Árabe demorou 18 anos, mas isso permitiu também o envolvimento de um número muito considerável de nomes de referências, de grandes mestres do trabalho dos estuques, das artes decorativas, grandes arquitetos, Tomás Soler no início, ou o grande Marques da Silva já no final. Portanto, seria impossível reunir um leque tão vasto e tão importante de artistas, também se não tivesse todo este período. Mas a propósito da beleza deste salão e todo o palácio, a verdade é que tem havido, ao longo destes últimos anos, um grande investimento por parte da Associação Comercial do Porto na conservação e no restauro deste património. Como é que é este equilíbrio entre uma visitação também muito considerável, que provoca desgastes, com as despesas da conservação e restauro? Como é que é? É um grande desafio. Nós tivemos um plano muito intensivo de recuperação e de obras que iniciou alguns entre 2006 e 2007 e que decorreu de forma muito intensiva, nomeadamente com a claraboia principal do Pátio das Nações, que foi uma obra muito complexa, por exemplo, e depois outras obras que seguiram. Mas sempre mantivemos a atividade de visitação em funcionamento. Porquê? Porque foi fundamental a conciliação entre as receitas e a despesa necessária para esse investimento inicial. Hoje mantemos esse plano de obras contínuo, ainda agora recentemente terminamos uma obra onde estamos aqui agora a realizar este programa, na parte de cima deste teto que estamos a ver, mas é constante. Mas é fundamental nós mantermos de facto o Palácio em condições de manutenção absolutamente irrepreensíveis. Porquê? Porque de facto o Palácio é uma das grandes razões de ser da Associação, como nós falamos anteriormente, e se nós não tivermos o Palácio em condições absolutamente irrepreensíveis, nós estamos a perder património, estamos a perder um pouco de nós, um pouco da nossa identidade, a nossa cultura, e isso para nós nós não queremos. Estamos ao lado de alguém que, enfim, nestas questões da conservação, do restauro, de perceber da importância da sua conservação é crucial. Dom Américo Aguiar foi digamos, o principal responsável por essa volta que os clérigos conheceram. Como é que acompanhou também, até com base na experiência dos clérigos, como é que acompanhou depois também aqui a intervenção no Palácio da Bolsa? Primeiro dizer que é um processo em que os responsáveis das várias instituições e edifícios, monumentos da cidade, acho que têm vindo a converter, porque é óbvio que quem governa estas instituições e o deve e o haver do Caixa
aqui há uns anos atrás, não era muito sensível a afetar uma quantidade significativa do orçamento para a conservação e restauro. Não é? E, portanto, é uma conversão, é uma nova geração que vai tendo consciência daquilo que o Presidente disse, que se as coisas não estiverem bem tratadas, ou seja, isto é efeito pescadinha de rabo na boca. Não é? E, portanto, felicitar. E eu penso também que o Palácio da Bolsa e a Associação Comercial foram, digamos que, os pais da criança. Portanto, foram a instituição mais visível que começou a fazer isso, e a intervenção na Claraboia do Pacto das Nações teve muito impacto, não é? Pelo custo e pela visibilidade da obra. E nós hoje, à data de hoje, nós, com vários intervenientes, com vários protagonistas, quer aquilo que os clérigos fizeram, a Sé acabou por fazer, Santa Clara, as intervenções que o Padre Jardim acabou por fazer nas igrejas aqui, São Nicolau, Vitória, Taipas. Está aqui um conjunto e outras instituições que começaram a dar o valor devido e a ter consciência da importância da conservação do património, o restauro do património, para a fruição pública. E era uma coisa que eu comecei a ter a tentação de fazer, mas depois a vida não permitiu, que era estudar isto, ou seja, a importância da conservação e do restauro e a fruição pública. Porque assim, em 2011 os clérigos tinham à volta de 100 mil visitantes ano. 2011. Depois da intervenção, estamos agora a completar 10 anos, é 1 milhão e não sei quantos mil. Não é? E meio, quase. Mas há esta causa e efeito, não é? E há outra coisa que eu gostava de, porque fica bem o próprio não dizer, que tem a ver também com a sensibilidade social. Ou seja, a Associação Comercial do Porto tem tido, ao longo dos anos, também uma preocupação para com a cidade, para com as suas gentes. Não é? E também é interessante que, naquilo que é o orçamento e a responsabilidade, temos as obrigações da instituição, temos o tratar dos edifícios e temos o cuidado pelas pessoas. Não é? Isto também é importante que se refira naquilo que são as instituições que eu estou ligado, mas aqui de modo especial em relação à Associação Comercial do Porto. Quanto aos clérigos, dizer que quando me deu a pancada de fazer a obra, portanto, estamos a falar em meados de 2011, e eu vim cá pedir a bênção e ajuda. Na altura o Presidente era o Dr. Rui Moreira, e lembro que lhe vim partilhar aquilo que era a loucura de restaurar os clérigos, não é? E ter tido todo o apoio. Aliás, as primeiras peças a bolso que nós restaurámos, nós tivemos o apoio material da Associação Comercial do Porto, na altura, e da Misericórdia do Porto. Aliás, é outra instituição que também nos últimos anos tem feito grandes investimentos na área do património, da conservação e do restauro. Agora, é bom que isto contagie. A Associação Comercial do Porto procurou desde sempre responder às necessidades da economia regional com iniciativas e serviços especificamente dirigidos às empresas. Exemplo disso foi a criação do Tribunal do Comércio, que funcionou num dos espaços mais emblemáticos do Palácio da Bolsa. Hoje, o papel jurisdicional da Associação é assegurado pelo Centro de Arbitragem Comercial, um serviço de resolução de conflitos de natureza patrimonial e que funciona como uma alternativa mais rápida e eficiente aos tribunais comuns. Desde 2002, a Associação Comercial do Porto tem também disponível o Cartório Notarial de Competência Especializada, uma unidade que permite às empresas e particulares realizarem os seus negócios jurídicos, como registros comerciais, escrituras públicas, aquisição, venda e oneração de imóveis no balcão Casa Pronta, reconhecimento de assinaturas, procurações, entre outras valências. Enquanto Câmara de Comércio e Indústria, inclui ainda um departamento de formalidades e certificação que emite documentos de apoio ao comércio internacional, como certificados de origem, carnets ATA ou vistos de exportação. Neste contexto, destaca-se a utilidade da sua plataforma digital e de uma filial do departamento junto ao Porto de Leixões. Falar da Associação Comercial do Porto, quando celebra 190 anos de existência, é falar de uma instituição da cidade do Porto que encarna mesmo os valores do Porto. Os valores do liberalismo, os valores da iniciativa privada e os valores, acima de tudo, do Porto, que sabe conviver com a sua burguesia e com o seu povo. É uma associação que está ligada ao momento também decisivo da cidade. 1834, o cerco da cidade, a defesa da cidade, pelos valores que são inerentes a todos nós. A Associação Comercial do Porto tem sido sempre um papel estruturante na vida da nossa cidade, com participação ativa, cívica, ao serviço de todos e da defesa dos valores da cidade.
Nos últimos anos, debaixo da liderança do Dr. Nuno Botelho, a Associação Comercial do Porto consolidou a sua atividade, empenhou-se a trazer para o debate político e das políticas públicas assuntos que nem sempre merecem a melhor atenção e, acima de tudo, conseguiu mobilizar pessoas e recursos a favor de causas sociais. Por isso, a Associação Comercial do Porto pode estar orgulhosa e confiante, orgulhosa do seu passado, confiante do seu futuro e, acima de tudo, muito crente naquilo que é o seu presente. A sua liderança exemplifica isso de uma forma muito oportuna. Parabéns à Associação Comercial do Porto. Regressemos à história. Em 1883, a Associação Comercial do Porto vê concretizado um velho anseio e pelo qual vinha lutando e pressionando muito. Finalmente, o Estado decide avançar com a construção do Porto de Leixões, um equipamento crucial para o desenvolvimento da região e para a segurança da atividade portuária e comercial. 6 anos depois, em 1889, a dinâmica da Associação Comercial do Porto faz com que, no contexto da Grande Exposição Universal de Paris, ela seja escolhida para representar e promover o vinho do Porto. Ainda há pouco o Presidente Nuno Botelho falava desta forte ligação desde sempre da Associação Comercial ao Douro e ao vinho do Porto. E é exatamente em 89, na Grande Exposição de Paris, é a associação que é escolhida para representar e promover o vinho do Porto. Curiosamente, Nuno Botelho, aqui o Palácio da Bolsa tem, de algum modo, uma outra ligação a essa Grande Exposição Universal, porque essa exposição de Paris de 1889 fica marcada pelo erguer da Torre Eiffel. Ora, Eiffel tinha trabalhado antes no Porto e há aqui uma relação com a associação, não é? Sim, sim. Ele trabalhou aqui na associação, chegou a estar aqui na associação, chegou a apresentar um projeto, curiosamente, nós estávamos há pouco a falar da claraboia do Pátio das Nações. Ele apresentou um projeto para fazer, e desenhou para fazer esse projeto, para fazer ali a claraboia do Pátio das Nações. A direção da altura reunida decidiu não acolher a proposta de Eiffel, escolheu a opção que lá está e, inclusivamente, temos cartas trocadas entre Eiffel e a direção de então, não compreendendo a decisão. Ele estava aqui a acompanhar as obras estava a acompanhar as obras da ponte Maria Pia e acabou por trabalhar aqui e temos aqui hoje uma sala dedicada a Eiffel que reúne, nomeadamente, a secretária onde ele trabalhou, efetivamente, e reúne algumas dessas cartas trocadas entre ele e a direção e alguns desses esboços desenhados por ele. Em 1891 entra em funcionamento aqui no Palácio, na sede da Associação Comercial do Porto, entra em funcionamento a Bolsa. Aliás, antes ainda de entrar em funcionamento em Lisboa, 1891. E tirando um interregno entre 25 de abril de 1974 e 81, foram 7 anos, a Bolsa esteve a funcionar ininterruptamente durante mais de 100 anos. Acabou depois, no final dos anos 90, por se fundir com a Bolsa de Lisboa. Mas é esta circunstância que faz com que a sede da Associação Comercial passe a ser conhecido como o Palácio da Bolsa. Porque, obviamente, até aí não tinha essa designação. E em 1981, a Associação Comercial do Porto adquiriu os direitos de uma relevante instituição da cidade. Uma revista entretanto centenária. O Tripeiro. A Associação Comercial do Porto é proprietária desde 1981 de O Tripeiro, a revista mais antiga do país que continua a ser editada em papel. Com tiragem mensal, esta mais do que centenária publicação, fundada em 1908, é de resto uma revista de culto, tradição e quase religiosamente colecionável por todos os amantes da história e património da cidade e da região, que anualmente dispõem de uma elegante capa para encadernar as suas 12 edições. Ao longo dos anos, o Tripeiro converteu-se numa referência absoluta da memória coletiva do Porto, sendo praticamente impossível não encontrar nos seus largos milhares de páginas referências a temas que marcaram o passado e vincam a identidade da região. Tal não impede que, com grande regularidade, a revista se debruce também sobre relevantes temas da atualidade, pautando-se por critérios de natureza jornalística, no respeito pelos valores de independência, rigor e objetividade.
Viva! Convidaram-me para dar um pequeno depoimento sobre os 190 anos da Associação Comercial do Porto e realmente é com grande satisfação, com muita honra que eu faço para esta grande instituição, a Norte, e que no Porto marca o panorama económico, social e cultural. Quero felicitar os seus órgãos sociais, todos quantos se empenharam e durante estes 190 anos têm manifestado realmente todo o empenho para que a Associação Comercial do Porto seja uma voz do Norte, uma voz que defende os direitos e os anseios e as preocupações dos seus associados, mas também todos aqueles que naturalmente sentem abrangidos pela sua ação. É realmente uma ação de mérito que eu quero aqui saudar e desejo muitas felicidades. 190 anos vividos, certamente marcando o panorama e a presença no Porto, mas também é olhar para o futuro e com o empreendedorismo que marca a ação dos seus dirigentes, estamos seguros que novos e grandes conquistas hão de acontecer. Da minha parte, apenas felicitar, bem-aja, e como Presidente da Irmandade dos Clérigos, quero realmente agradecer e saudar a parceria que temos sentido, que temos manifestado em várias iniciativas e que certamente muito prezamos e queremos continuar a contar com este benefício e com essa parceria realmente que nos honra muito. Muito obrigado por tudo quanto têm feito, muitas felicidades da minha parte, é tudo. Em 1947, a Associação Comercial do Porto cria o Centro de Estudos Financeiros. Durante décadas, era a única alternativa que existia na região para a formação especializada para os homens de negócio da região. Presidente, hoje já temos a Faculdade de Economia, sim, os institutos, escolas superiores de administração, gestão, mas continua a ser uma preocupação da Associação Comercial, a formação? Sim, absolutamente. O conhecimento é fundamental. Como eu falei, a Associação preza muito a liberdade de pensamento e para isso nós temos que ter conhecimento, temos que ter boas bases, temos que ter, de facto, forma de pensar, ter forma de facto, decidir. E para isso a Associação sempre teve na sua gênese, desde a sua gênese, na mente a ideia de que, de facto, temos que ter conhecimento. Uma região sem conhecimento é, de facto, uma região que não pensa, não existe e que não prospera. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos o conhecimento como algo fundamental. Demos um apoio muito grande e tenho puxado os galões e eu acho que esta é a altura de o fazer. Claro. Demos um apoio muito grande na criação da Faculdade de Economia, da sua criação. Temos hoje uma escola da qual fazemos parte e somos acionistas, a Escola de Comércio do Porto, que funciona há muitos anos e de forma muito interessante no domínio técnico-profissional e, portanto, continuamos ano após ano a trabalhar em conjunto com uma série de outras universidades, a Faculdade de Engenharia, e com a própria universidade em geral. Ou seja, e não só a Universidade do Porto, temos colaborado com a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, portanto, com o TAD, nós temos, de facto, nesse domínio, uma preocupação muito grande. O intercâmbio, a colaboração com o conhecimento. E até a promoção de estudos, mas já lá vamos. Entretanto, e voltando aqui ao Salão Árabe, em 1957, o Salão vai conhecer uma das suas mais célebres visitas, a Rainha Isabel II de Inglaterra. Mas é apenas uma entre inúmeras personalidades nacionais, internacionais, que passaram aqui por esta sala de visitas do Porto. E foi aqui que, em 1992, numa altura em que Portugal presidia a Comunidade Económica Europeia, foi aqui que foi assinado, neste espaço, sala. Aqui, exatamente, o Tratado do Porto. E pode explicar para os telespectadores que estejam mais desatentos ou mais, enfim, esquecidos da importância deste tratado, que é ele que vem definitivamente alicerçar o espaço económico europeu. Isto é, a ideia, que depois começará a concretizar-se,
do vasto território, sem fronteiras, de livre circulação de pessoas e bem. Foi aqui, a 21 de fevereiro, neste espaço, e obviamente também, enfim, apadrinhado pela Associação Comercial do Porto. O que me leva a perguntar, Dom Américo, um homem da cidade, um homem da região, muito viajado por esse mundo, o Porto é, como alguns dizem, uma cidade fechada, granito, fechada sobre si, ou, graças à atividade comercial ao longo dos séculos, é, afinal, uma cidade cosmopolita aberta ao mundo? Aliás, este slogan não é meu, é do Dr. António Tavares, provedor da Misericórdia do Porto, de há uns anos para cá, em que falámos a cidade, o culto e a cultura, a tradição e a modernidade. E eu estou convencido que a nossa cidade e as nossas gentes, e se voltarmos lá para trás, para o Condado Portucalense, que temos feito caminho. E todo aquele tempo em que a cidade foi Porto, literalmente Porto, eu acho que não há dúvidas nenhumas quanto àquilo que significou de influência na cidade e nas suas gentes, da chegada e partida de homens e mulheres de todos os pontos do mundo, com o contexto do negócio, enfim, das importações, das exportações, e então com o embaixador maior da questão do vinho do Porto e de toda a região. Também acho que é muito importante. Há uma coisa interessante que eu sinto ao andar pelo país, que só acontece aqui, pelo menos sinto, os outros na sua terra, de que é: eu sou de Lessa de Val e Matosinhos, mas se me perguntarem em qualquer ponto do mundo, eu digo que sou do Porto. Não há dúvida nenhuma. E eu, os de Matosinhos, os Valongos, os de Gondomar, e podemos esticar, ou seja, podemos esticar no território, a malta identifica-se Porto. Depois, na segunda, terceira pergunta, é capaz de ir ao município, à freguesia. Isto em Lisboa não acontece. Quando a gente pergunta de onde, olha, é de Lisboa, não, sou da Amadora, é ao contrário, tem um efeito contrário. E esta identidade faz toda a diferença. Não ponho em causa essa comunidade cada vez mais cosmopolita, mas não deixa de nos dar um sabor, uma textura, uma patine que nos identifica, não é? Que não nos mistura facilmente. Não somos melhores nem somos piores, mas somos Porto. Estávamos há pouco a falar do Tratado do Porto, assinado aqui em 1992, mas recuando um pouquinho, à década de 80, importa lembrar que a Associação Comercial do Porto, nessa altura, passa a ter reconhecido e até delegado pelo Estado uma série de competências que mantém até hoje. Caso da Câmara de Comércio e Indústria, o Centro de Arbitragem Comercial e outras valências. Ícone incontornável da cidade do Porto e do empreendedorismo das suas gentes, o Palácio da Bolsa, sede e propriedade da Associação Comercial do Porto, é um dos monumentos mais visitados da cidade. Consciente da importância histórica e do valor patrimonial do imóvel, a Associação abre diariamente as suas portas ao turismo, promovendo um serviço de visitas guiadas com duração de 30 minutos em português, espanhol, francês e inglês. Além da oferta turística, o Palácio da Bolsa é também um dos mais icónicos e exclusivos espaços para a realização de eventos do nosso país, estando apto a acolher as mais diversas iniciativas, sejam de âmbito social, cultural ou corporativo. A sua equipa coloca à disposição um conjunto de apoios à realização destes eventos, como o catering, a decoração ou o aluguer de equipamentos técnicos. Nesta joia da cidade, encontra ainda um outro argumento de visita, o Comercial, um restaurante virado para o Douro que reinterpreta os clássicos da cozinha tradicional portuguesa. Desde a sua fundação, a Associação Comercial do Porto tem afirmado continuamente o seu compromisso na promoção do conhecimento, do progresso e da força da sociedade civil. Ao longo de 190 anos, a Associação tem desempenhado um papel notável no desenvolvimento económico, social e cultural da cidade, da região e do país. A Associação é um dos fundadores por natureza de Serralves, desde que esta fundação foi criada em 1989, e reforçou a sua proximidade a Serralves a partir de 2014, tornando-se fundador patrono. Assim, nos últimos 10 anos, Serralves tem tido a honra de organizar uma exposição anual da sua coleção nos extraordinários espaços do Palácio da Bolsa, numa parceria muito cúmplice que muito estimamos.
ao Presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, que tanto se tem empenhado na abertura da Associação a uma colaboração próxima com várias das instituições mais relevantes da cidade e do país. Deixo uma palavra de enorme apreço por isso mesmo e pelo seu contributo decisivo na afirmação permanente da grande instituição que lidera. Muitos parabéns à Associação Comercial do Porto pelos seus 190 anos de um percurso admirável feito a partir do Porto em direção a um futuro cada vez mais global. Presidente, estes serviços são importantes até na relação com os associados. Como é a relação da associação com os seus associados? É uma relação que eu diria que é importante e é para nós muito gratificante. Como sabe, em Portugal o associativismo é livre. Ao contrário de em Espanha, por exemplo, qualquer empresa para existir é obrigada a registar-se numa Câmara de Comércio. E isso faz diferença porque em Portugal só quem quer é que é nosso associado. Portanto, nós temos que ter bons argumentos para convencer e continuarmos a ter sócios como temos e a rejuvenescer os sócios que temos. Isso tem sido uma tarefa que tenho desenvolvido desde que aqui cheguei como Presidente e que tenho atingido com algum sucesso, confesso, e muito orgulho. Mas que, de facto, é que estamos hoje na associação? Neste momento a associação, porque nós temos dois tipos de associados, no fundo. O associado particular, que é o de pleno direito, digamos assim, que vota e é eleito, e são esses que votam e são eleitos, fazem parte da direção, que são individuais, cerca de 1000 associados, e depois temos as empresas que são, nós chamamos-lhe sócios registados ou associados registados, que não votam nem são eleitos, têm todos os outros direitos, beneficiam todos os serviços, todas as vantagens, assistem a todas as conferências, estão em todas as coisas, mas não podem votar nem ser eleitas. É a diferença, são cerca de 600 e tal empresas, 700 empresas, números redondos. E, portanto, diria eu, algo que nós todos os dias temos que pensar o que é que temos que fazer para ir ao encontro daquilo que são os anseios dos nossos associados. Isso obriga-nos a todos os dias ser inovadores, todos os dias termos imaginação, porque nada está garantido, porque temos que sempre encontrar argumentos para convencer mais e mais a juntarem-se a nós. Eu diria que esses serviços são fundamentais, todos esses serviços são interessantes porque decorrem da natural atividade económica de cada um dos associados. Para uns a certificação dos produtos é fundamental, para aqueles que exportam, para aqueles que não exportam podem não ter interesse nenhum, mas, por exemplo, para outros a arbitragem comercial pode ser importantíssima, para outros há sempre coisas interessantes, as conferências que aqui organizamos, os debates, os momentos culturais, portanto, há um sem número de atividades que nós vamos desenvolvendo que são fundamentais. Mas eu destacaria tudo aquilo que são as nossas posições públicas, todos os nossos estudos que vamos realizando em conjunto com as universidades, as diferentes universidades da região, que vamos fazendo, que ao longo dos anos vamos tendo, e que podemos depois esmiuçar e falar um bocadinho mais. Podemos já ir aí. E, por exemplo, eu destacava, por exemplo, desde logo uma coisa que aconteceu aqui também, na década de 80, foi o Acordo de Navegabilidade do Douro, por exemplo, que foi fundamental para aquilo que é hoje o desenvolvimento económico e que nós vemos o despontar do turismo. Foi assinado também aqui nesta casa e foi fundamental sob a égide na altura de Paulo Valada na presidência e de Francisco Pinto Balsemão, enquanto Primeiro-Ministro, que percebeu, e bem, a importância do desenvolvimento económico do Douro enquanto fator de turismo e de alavancagem económica. Por isso, por isso é que ainda hoje é sócio honorário desta casa. Nós atribuímos esse título a Francisco Pinto Balsemão e homenageamos-o dessa forma. Não, e só reforçar que ainda por cima esse envolvimento, esse empenho da Associação Comercial em torno do Douro e do potencial turístico para a região leva a Associação Comercial em 1993 a ser uma das instituições responsáveis pela candidatura do Douro a Património da Humanidade. Da mesma forma que 2 anos depois a Associação é um dos sócios fundadores da Associação do Turismo do Porto e Norte. Numa altura em que
enfim, o turismo era uma coisa... absolutamente difusa. Exatamente. Absolutamente difusa. E é essa aposta, essa percepção de que o turismo pode ser um importante instrumento de alavancagem do temos estado na sua direção desde os primórdios e tivemos no arranque, tudo, na ligação com a Ryanair, todos os primeiros contactos, tudo isso. Ou seja, nós temos estado, de facto, na frente de todas essas batalhas e estamos sempre na dianteira no que diz respeito a essas questões. Porquê? Porque isso interessa perceber que é importante os estudos que desenvolvemos no que diz respeito às infraestruturas, tudo isso. Mas primeiro gostava ainda, na passagem do século XX para o XXI, falar, porque sei que é particularmente um assunto que provavelmente, enfim, ao Nuno diz mais respeito, que é também esta forte aposta a partir de 2004 com a essência do vinho e da associação de tornar-se também aqui numa importante montra desse setor. Sim, isso estamos a falar, lá está, nos primórdios, há 20 anos, 20 anos, na altura era presidente Rui Moreira e vim cá apresentar-lhe uma ideia minha e de outro sócio de fazer aqui no Palácio da Bolsa, um local de excelência, aquilo que era, ainda hoje, a maior organização e feira de vinhos, salão de vinhos em Portugal e que é onde ocorrem alguns dos principais jornalistas, líderes da opinião, mesmo a nível mundial. Ou seja, naquilo que foi, digamos assim, o despontar da revolução nos vinhos em Portugal e naquilo que é hoje, que dão cartas em todo o mundo, mas que na altura era absolutamente incipiente. Foi fundamental, foi a alavanca para mudar esse paradigma. Mas vamos então a essa questão que é, neste século XXI, tal como fez no século XIX, tal como fez ao longo de todo o século XX, a Associação Comercial do Porto tem aqui um importante papel de lobbying, não é? De pressão em defesa dos interesses da região e dos homens de negócio da região e, particularmente neste século XXI, tem sido muito ativa em relação a questões infraestruturais, de comunicação, em torno do transporte rodoviário, aéreo. Sim. Nos nossos estatutos está bem claro que nós devemos lutar pela prosperidade e ilustração da região. E para isso a ilustração é o domínio cultural e temos feito muita coisa nesse sentido. Mas a prosperidade deriva muito disso, ou seja, a questão infraestrutural é fundamental para uma região como a nossa. Tudo o que tem a ver com o Porto de Leixões, por exemplo, e o aeroporto de Francisco Sá Carneiro são questões fundamentais para o desenvolvimento económico. Do Porto de Leixões saem quase 40% das exportações nacionais hoje em dia. Tudo o que tem a ver com o Porto de Leixões é para nós crucial. Se há alguma entropia, se há algum problema, nós temos que correr e tentar ajudar a solucionar. Se para isso é necessário falar com o governo, se para isso é preciso falar com a administração da APDL, nós temos que estar lá, nós temos que correr. Porquê? Porque as nossas empresas que estão atrás precisam de ter aquele canal perfeitamente claro, perfeitamente limpo para poder escoar os seus produtos. E daí a nossa importância desde os primórdios do Porto de Leixões. O aeroporto Francisco Sá Carneiro, falando por exemplo, também tem sido uma prioridade para nós desde sempre. É fundamental nós termos, não só para a captação de visitação, mas o nosso aeroporto é muito importante, ao contrário, por exemplo, do aeroporto de Faro, que é absolutamente turístico, é um aeroporto turístico e não tem mal nenhum, é o que é, mas é também muito empresarial, ou seja, as nossas empresas precisam ter ligações diretas ao mundo, diretas à Europa, diretas ao mundo, para onde possam ir em busca de mercados, em busca de feiras, em busca de novas ligações, de novos mercados. E, portanto, mas isso não isentou a Associação Comercial do Porto de também ter contribuído, e de uma forma significativa, para o debate em torno do aeroporto de Lisboa. E exatamente porque nós não podemos abster-nos de discutir, como disse Dom Américo muito bem, assuntos de cariz nacional também. A construção do novo aeroporto de Lisboa é um assunto que também nos afeta a todos, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, enquanto portugueses. E, portanto, desse ponto de vista, a localização do novo aeroporto de Lisboa é algo sobre o qual nós também temos o direito a opinar. Não é uma prerrogativa única de lisboetas. Portanto, é algo sobre o qual nós também devemos poder opinar. E temos feito. E somos absolutamente favoráveis à construção do novo aeroporto em Lisboa. Isto tem que ser dito e claro. E depois temos vindo a discutir as localizações. E aliás, em 2007 apresentamos um estudo que, no nosso entender, foi crucial para impedir aquilo que definimos como um erro,
que era a construção do novo aeroporto da OTA, e que o nosso estudo, o Portela +1, que definia a manutenção do aeroporto da Portela e a construção de alternativas, neste caso seria o Montijo, a Portela mais Montijo, mas estudamos outras opções, como o Alcochete, por exemplo, que é a opção que está em cima da mesa, mas que no nosso entender não era a ideal, porque por ser mais custosa, por ter mais outras questões que não vale a pena agora aqui tecnicamente debater, mas que de facto nós temos vindo sempre a sustentar as nossas posições, e esse estudo foi crucial para defender, por exemplo, a desistência por parte do então governo de José Sócrates da opção da OTA, por exemplo. Sempre este papel de lobbying, de pressão. Sempre. No fundo, sente aquilo que o Dom Américo dizia no início desta nossa conversa, de que a Associação Comercial do Porto é o Senado da cidade? Sinto, de tal forma que agora recentemente, há um ano, criamos voltamos a recriar o nosso Conselho Consultivo, e em vez de lhe chamarmos Conselho Consultivo, registamos a marca Senado do Porto, e é assim que de facto se chama, exatamente um pouco por influência aqui do Dom Américo Aguiar, que sempre chamou Senado do Porto, e portanto desse ponto de vista temos hoje já dentro de casa o nosso Senado mais formal, que é o nosso Conselho Consultivo de facto, criado com vários empresários da cidade que nos ajudam anualmente, em reuniões que fazemos 2, 3 vezes por ano, a pensar alguns temas que sejam de facto úteis e importantes para a região, para nós, sobre o qual nós depois temos que trabalhar durante o ano. É uma honra poder associar o Futebol Clube do Porto a esta data tão relevante para a cidade, para a região norte e para o país. Ao longo destes 190 anos de história, a Associação Comercial do Porto tem sido um dos mais sólidos bastiões do Porto, um verdadeiro senado representativo da sageza e força das suas gentes, da nossa cidade, em Portugal e no mundo. Instituições centenárias, a Associação Comercial do Porto e o Futebol Clube do Porto, diariamente cruzam as suas histórias. Filhos do espírito liberal que caracteriza a cidade, por trás da nossa criação sempre esteve a vontade de afirmação e de dar voz a esta região pela sua capacidade de trabalho e de abertura ao mundo. Assim, temos ambos crescido neste desígnio de superação a que nos obrigamos. Muitos parabéns à Associação Comercial do Porto e que o Palácio da Bolsa continue a ser a grande ágora desta cidade. São já quase 200 anos desde a fundação, como nos recorda esta placa na escadaria nobre do Palácio da Bolsa, sobre a fundação desta instituição. 190 anos desde essa véspera de Natal de 1834, quando, fazendo jus à velha máxima, a união faz a força, mas acima de tudo, sublinhando essa velha característica identitária do Porto em torno da importância do associativismo, estes homens de negócio do Porto e da região se juntaram para fundar a Associação Comercial do Porto. 190 anos depois, aqui estamos, na sua sede, naquele que é um dos monumentos mais visitados e admirados do país, sublinhando este longo percurso, um espaço rodeado de memórias, lembrando-nos importantes combates, protagonistas em torno da afirmação da região. Mas este está longe, muito longe de ser apenas um espaço de história e de memória. Afinal, o Palácio da Bolsa continua a ser o símbolo da atividade dos homens de negócio da região, do seu empreendedorismo, da sua capacidade de concretização, mesmo que para isso sejam necessárias muitas negociações, estudos, quando necessário, fortes reivindicações. Hoje, como ao longo destes notáveis 190 anos de história.